Então, assim, nossa atividade de português dessa semana também é um texto onde traz sobre a desigualdade social, né? Então, fala ali de certas coisas que às vezes acontecem na vida de muitas pessoas. Hoje, nós não temos mais tantas dificuldades que nem diz o texto ali, e que tinha nesse texto. Então, vocês vão ler com atenção esse texto e vão, depois tem ali, a prof não vai estar lendo o texto para vocês, porque daí tira a curiosidade de vocês. Então, o que eu quero dizer? Aqui está retratando esse texto, eu peguei de um documento, aonde fala sobre a desigualdade social. Como que nós vemos essas pessoas, muitas vezes, que a gente percebe assim que são pessoas bem humildes, né? E que precisam, muitas vezes, de ajuda, de recurso, para que elas possam ter uma vida um pouco melhor. Então, esse texto aqui retrata bem isso. Então, eu tenho ali, substitua as palavras sublinhadas por sinônimos. Sinônimos são palavras que querem dizer a mesma coisa, só muda a palavra, mas o sentido permanece o mesmo, certo? Aí nós temos ali a letra A, B e C, depois nós temos outra atividade que diz assim: reescreva as frases usando os antônimos das palavras sublinhadas. Então, vocês vão ter que reescrever a frase e vão trocar só a palavra sublinhada para o antônimo. O que é antônimo? Antônimo são palavras contrárias, porque se eu digo assim, bonito, feio, magro, gordo, alto, baixo, certo? E sobre, o que é sobre? Daí vocês vão ver o que é ali, tá? Daí vocês têm a alternativa A até a D, depois vocês têm assim, veja, jeito pode ser maneira, habilidade, arrumação. Reescreva as frases substituindo jeito pelo significado mais adequado dentro de cada frase. Por exemplo, na letra A eu tenho assim, preciso dar um jeito em minha casa. Será que vai ser arrumação, habilidade ou maneira? Então, jeito em minha casa, vejam bem lá. E assim com as demais alternativas. Depois eu tenho, procure no texto uma frase com a palavra jeito e explique o seu significado. Então, vocês vão lá dentro do texto, achar uma frase que fale sobre a palavra jeito e vão explicar o significado do que está ali. O que significa isso? Depois eu coloquei para vocês assim, podemos dividir esse texto em 3 partes. Dê o começo, o final de cada uma delas. Então, letra A, descrição da casa do Botão. Como é que era a casa? Certo? Vocês vão descrever. Letra B, descrição do pai de Botão. Como é que o pai era? Aí a descrição da mãe do Botão, como é que era? Então, tem as 3 partes do texto aí. Depois eu coloquei para vocês como era a vida de Botão e sua família. Daí tem ali também a diferença entre o pai e a mãe dele, certo? Daí eu tenho sílaba tônica. O que é sílaba tônica? Por exemplo, quando você pronuncia, né, uma palavra, uma das sílabas é pronunciada de maneira mais forte. Então, quando eu pronuncio uma sílaba de maneira mais forte, eu chamo isso de sílaba tônica. Então, as palavras podem ser classificadas conforme a posição da sílaba tônica. Veja, botão. Aonde que está a sílaba mais forte? O tão. Então, ela é uma oxítona. Depois eu tenho caçula. Qual é a sílaba mais forte? Caçula. O su. Então, ela é uma paroxítona, tá? Depois eu tenho cômodo. Cômodo, então, onde está a sílaba tônica? Cômodo é uma proparoxítona. Então, eu coloquei para vocês ali, ó. Responda. Vocês têm os exemplos ali da sílaba tônica no quadrinho. Letra A. As palavras que têm a última sílaba tônica são as que têm a última. Vocês vão colocar se é paroxítona, se é oxítona ou se é proparoxítona.
certo? E as que tem a penúltima, também ali. Depois eu coloquei para vocês, circule a sílaba tônica das palavras. Então ali tem as palavras, vocês vão circular a sílaba tônica, né? Aonde que está. Depois tem circule somente as palavras oxítonas. Então vocês vão ter que ver qual que é a oxítona, só aquelas que vão circular. Depois coloque as palavras no quadro de acordo com a classificação da sílaba tônica. Vocês vão colocar lá onde que é oxítona, vão colocar as palavras oxítonas. Onde que é paroxítonas, só as paroxítonas. Aonde que são as proparoxítonas, só as proparoxítonas. Depois vocês vão completar ali com as palavras com um R ou dois R's, certo? De acordo com como vocês vão perceber ali o que tem um R e que tem dois R's, completar as palavras. Depois escreva essas palavras no plural. Não esqueça dos acentos. Por exemplo, observe o exemplo. Casa, casas. E daí vocês vão assim com as demais palavras. Lembre que o plural acrescenta-se S, quando é mais que uma palavra, tá? Quando é mais que um objeto, é plural. Por exemplo, se eu digo lápis, não. Se eu digo os lápis, então é o quê? Plural, certo? Singular é o lápis. Se eu digo os lápis, é plural, certo? Boa aula a todos e